Olá, tudo bom com vocês? É um prazer recebê-los, dar-lhes boas-vindas a esta jornada, que é uma jornada para aqueles que estão começando, então, os calouros, que têm aí, com certeza, condições de mudar, transformar o futuro de vocês, da sua família e também, naturalmente, né, daquelas pessoas que você tem aí para junto de vocês com relevância, que vocês amam ou que são importantes. Eu sou o professor Ivan Ferreira de Campos, coordenador do curso de administração e também falo em nome da professora Vânia de Almeida Silva Machado, coordenadora do curso de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. Nós damos a vocês as boas-vindas. Daqui mais alguns instantes vocês estarão com a professora Daiane, que iniciará a jornada de vocês pela disciplina de raciocínio lógico matemático. Aos alunos que estão acolhendo os calouros, faço votos de que a acolhida seja bastante calorosa e mesmo que você não esteja na sua unidade de apoio presencial, dadas as circunstâncias que ainda vivenciamos na pandemia, eu faço votos de que você aproveite, desfrute de toda a tecnologia e infraestrutura que nós temos e que, inclusive, a partir desse semestre, viabiliza que você possa assistir a transmissão ao vivo do seu professor por meio do seu AVA, o ambiente virtual de aprendizagem. Ok? E assim também deixo também o recado de que vocês estejam atentos aos decretos municipais e estaduais e ao eventual retorno, e espero que esse retorno seja breve nas praças que ainda não podem, dessa forma, ter os encontros presenciais, para que vocês possam usufruir então também das relações sociais, do desenvolvimento das relações de coleguismo, afinal de contas, né, mesmo no ensino superior, é muito bom estar com os colegas em sala de aula. Faço votos de que a sua jornada e este semestre letivo seja bastante produtivo e proveitoso. Você pode tirar as suas dúvidas com seu tutor presencial, mesmo à distância, por meio das plataformas que nós temos disponível. Também com o seu tutor à distância, que estará à disposição por meio do AVA e do sistema de mensagens e de tantas outras ferramentas. E, obviamente, também por meio da sua unidade de apoio presencial, sendo que, se necessário, a coordenação de curso estará à disposição e você pode também abrir um chamado para qualquer dúvida, questionamento ou problema que venha a ter. Que você tenha, então, uma excelente noite, uma excelente aula, um forte abraço e até a próxima. Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo ao semestre, ao seu curso e seja bem-vindo à disciplina de raciocínio lógico matemático. Eu sou a professora Daiane Cristine Ramos, eu sou licenciada em matemática, doutora em ensino de ciências e educação matemática. Na nossa aula de hoje nós vamos falar a respeito de noções básicas de matemática. Noções essas que você já viu lá na educação básica, lá no ensino médio, no seu ensino fundamental e noções que serão importantes para o decorrer do seu curso. Noções que envolvem fração, operação com frações, noções que envolvem porcentagem, que é algo tão comum aí no nosso dia a dia, né? Principalmente nesse momento, nós vemos bastante descontos, promoções nas lojas, então nós vamos ver como que a gente faz esse cálculo, o que significa essa porcentagem. Nós vamos falar também, né, a respeito do que é uma razão proporcional e também o que é como que a gente realiza a nossa tão famosa regra de 3, né, que a gente gosta, eu pelo menos gosto de usar ela bastante, mas nem sempre eu posso usá-la. Então nós vamos ver quais são as restrições para a gente usar esse tipo de conceito matemático. Acompanhe no quadro as perguntas que nós vamos responder na aula de hoje. Nós vamos então responder por que a gente precisa aprender operações com fração, razão e proporção. A fração, razão e proporção são conceitos que estão intimamente ligados. São conceitos importantes para a gente entender, por exemplo, como que é o cálculo da porcentagem. Como que eu descubro qual que é o desconto que eu obtive de um determinado produto, como que eu descubro qual que é o aumento de um determinado remédio, por exemplo. Então, esses conceitos, eles são fundamentais para que a gente entenda a ideia de porcentagem. Mas e esse logaritmo aqui, professora? O logaritmo é uma operação matemática que ele nos auxilia a encontrar respostas de algumas equações exponenciais. Então, não diretamente nós vamos falar sobre o assunto equação, mas eu vou trazendo. Sempre que possível, sempre que necessário, seja necessário, a gente resolver alguma equação, eu vou falar, ó,
isso daqui é uma equação e vamos resolver assim e assim. O logaritmo ele tem a sua aplicação na matemática financeira, então a gente pode utilizar para resolver problemas que envolvem tempo de um investimento, tempo de um empréstimo, algo nesse sentido. São alguns problemas que nós vamos ver e que nós vamos ver que a matemática ela está ali, intrínseca, ela está muitas vezes no nosso dia a dia e a gente nem percebe e às vezes entendendo aquele conceito a gente consegue analisar melhor a situação. Vamos começar? A palavrinha fração, eu sei que ela dá medo, porque assim, grande parte dos alunos tem um certo receio, é com fração e raiz quadrada. Esses dois conceitos são conceitos assim que a gente não gosta muito. É difícil fração? Desde que você entenda o que é uma fração, como operar com uma fração e tenha atenção, não é difícil. Mas você tem que ter atenção, porque quando se refere à fração, nós temos que prestar atenção nos mínimos detalhes. Porque uma diferença no número já vai mudar o meu procedimento a ser realizado. Então, atenção! Fração não é um bicho de 7 cabeças, não é complicado operar com fração. Pode ser, se você não entender o conceito. Importante que você entenda o conceito por trás de uma fração. Então, o que é uma fração? Acompanhe no quadro. É um número que a gente pode representar parte de um inteiro ou parte de uma quantidade. E a gente representa como sendo A, esse traço, sobre B. Quem que é o meu A? O meu A é o que a gente chama de numerador. E o que ele significa? Indica o número de partes selecionadas do inteiro. Então, eu tenho um inteiro, eu vou dividi-lo em partes e ele me indica justamente quantas partes que eu selecionei. E o B é o que nós chamamos de denominador, ele tem que ser diferente de zero, por quê? Nós temos uma regra, na matemática, um mandamento. Não há divisão por zero. E a fração ela pode ser interpretada como uma divisão entre partes e um inteiro. E o denominador é justamente o número de partes iguais que o inteiro foi dividido. Vamos pensar na seguinte situação. Vamos supor que nós tenhamos aqui, vamos imaginar uma barra de chocolate, daquelas que a gente compra no mercado. E ela é dividida em quadradinhos. Vamos supor que a nossa barra ela seja dividida em 10 partes iguais, em 10 quadradinhos iguais. Então, quem seria o meu denominador se eu fosse representar essa divisão do meu inteiro? O meu denominador seria 10. Vamos supor que a professora de vocês hoje não está muito afim de comer chocolate, não. E aí ela pegou só 3 partes, come só 3 partes dessas 10. Como que eu representaria a fração que indica a quanto eu comi? 3 sobre 10. 3, a parte que eu tomei, que é o meu numerador, e 10, a parte que eu dividi o meu inteiro. Um inteiro, eu posso reescrevê-lo como sendo, por exemplo, 10 sobre 10. Se eu comesse todas as partes do chocolate, eu tomei 10 partes de 10 partes, ou seja, eu comi um inteiro. Essa que é a ideia de fração. Você está trabalhando com uma divisão, uma representação, uma comparação. E quando a gente fala em fração, nós precisamos operar com essa representação. E cuidado com a soma e subtração. Quando a gente fala em somar, subtrair fração, é um Deus nos acuda, não vou mentir. Mas se você prestar atenção, se o meu denominador é igual ou se o meu denominador é diferente, porque nós temos métodos diferentes para resolver esse tipo de operação, se você prestar atenção nisso, você vai recordar como que resolve e aí tudo bem. O que não pode é tratar esses dois tipos de fração, de soma, como sendo iguais, porque elas não são. Acompanhe no quadro como que a gente soma com frações cujo soma ou subtrai, cujos denominadores, eles são iguais. Quando os meus denominadores são iguais, ou seja, o número que está embaixo, vamos falar assim, numa linguagem mais popular, o número que está embaixo da minha fração, ele é igual, o que a gente faz? A gente conserva o denominador e soma ou subtrai os numeradores. Nós temos 1/5 mais 3/5. O denominador é igual, conservo o meu denominador e somo os meus numeradores. 1 mais 3, 4/5. Vamos ao outro exemplo. 6/9 menos 3/9. Denominadores iguais, conservo o denominador e aqui, como a gente tem uma subtração, subtraio 6 de 3. Nós temos 3/9. Mas, professora, tem um igual a 1/3 aí. Por que você fez isso, professora? Quando a gente fala em fração,
nós temos a ideia, né, de simplificação. Tornar a fração mais simples possível. E como que a gente faz essa simplificação? Essa simplificação ela só é possível quando eu consigo dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. Nesse caso aqui, a gente divide o numerador e o denominador por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então, 3 nonos é uma fração equivalente a 1/3, sendo que 1/3 é a forma mais simples que eu tenho. A representação de 3 nonos e 1/3 é a mesma, né? Se a gente for comparar essas representações, é a mesma. É o que nós denominamos de fração equivalente. Então, eu tenho uma equivalência aí. Sempre que possível, simplifique a sua fração. Porque muitas vezes, se você está resolvendo, por exemplo, um exercício que tem A, B, C, D e E, a primeira, às vezes, né, não aparece a fração da forma como você encontrou, você tem que simplificá-la. Então, sempre que possível, simplifique. Mas para simplificar, tem que dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Não vale dividir o numerador por um número e o denominador por outro. Não, tem que ser pelo mesmo número. Então, quando eu tenho frações com denominadores iguais, conservamos o denominador, somamos ou subtraímos os numeradores. E quando é diferente? A gente não soma numerador com numerador e denominador com denominador. Não. Nós vamos em busca do que nós chamamos de uma fração equivalente. Acompanhe no quadro. Para somar ou subtrair duas frações com denominadores diferentes, é necessário que a gente encontre frações equivalentes. E qual é uma forma da gente encontrar essas frações? Preste atenção, eu tenho aqui 1/4 mais 3/5. O meu denominador é 4 e o meu denominador é 5. Então, eu tenho aqui frações com denominadores diferentes. Como que eu realizo a soma dessa fração? Um método é, primeiro, você tem que encontrar um denominador que é comum às duas frações. Então, você multiplica denominador com denominador. Nós vamos ter 20. Mas a gente também tem que encontrar um numerador que é comum a essas duas frações. Então, a gente multiplica numerador da primeira com denominador da segunda. 1 vezes 5, 5. Mais, porque a gente está somando, numerador da segunda com denominador da primeira. 3 vezes 4, 12. Aqui nós temos uma soma com o denominador igual. 5 mais 12, 17 sobre 20. Tem como eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número? Não. Então, essa fração ela já está na sua forma irredutível. Nós temos 1/9 menos 2/3, denominadores diferentes. Então, eu tenho que encontrar um denominador comum. 9 vezes 3, 27. 1 vezes 3, 3. Menos, porque minha operação é de menos, 2 vezes 9, 18. 3 menos 18, menos 15 sobre 27. Aqui eu posso dividir o meu numerador quanto o meu denominador por 3. Dividido por 3, nós vamos ter menos 5 nonos. Então, quando você tiver um problema que envolve soma ou subtração de fração, o que você tem que fazer primeiro? Olhar para o denominador. Então, olhei o denominador. Denominador igual, conservo e somo os meus numeradores. E denominador é diferente. Então, o que você faz? Você vai encontrar um denominador comum primeiro. Multiplica os denominadores. Depois, você tem que encontrar numeradores que são, né, equivalentes, que são também múltiplos daquele valor. Então, eu multiplico o numerador do primeiro com o denominador da segunda, mais ou menos, numerador da segunda com o denominador da primeira. E aí, eu faço a operação. Você cai num caso em que os denominadores, eles são iguais. Atenção, então, quando você estiver realizando um problema, né, que envolva soma e subtração. Por quê? Temos que olhar pro denominador. Isso já não acontece quando é a multiplicação com frações. Acompanhe. Para multiplicar duas frações, a gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Lembrando que os denominadores aqui, eles têm que ser diferentes de zero, né? Porque não dividimos por zero. Exemplo, 1/3 vezes 3/5. Eu vou multiplicar numerador com numerador. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. Nós temos 3 quinzeavos. Dá para dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3. Então, nós vamos ter 1/5. A multiplicação de fração, né, não importa se você tem o mesmo denominador ou denominadores diferentes.
O processo é simples para a gente calcular, né, essa multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. Na divisão, a gente vai ter um procedimento que a gente chega numa multiplicação. Mas antes a gente tem que fazer um detalhezinho. Acompanhe no quadro. Na divisão, nós devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Mas o que é esse inverso, professora? Por exemplo, eu tenho o número 3/4. O inverso de 3/4 é 4/3. O que eu fiz aqui? Eu inverti. O próprio nome já diz, né? Eu troquei o que é numerador e transformei em denominador, e o que é denominador eu transformei em numerador. Então, é isso que a gente usa. Conserva a primeira fração, 2/3, vezes o inverso da segunda. O inverso de 1/3 é 3/1. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. O mesmo caso aqui, ó, 1/2 dividido por 1/4. Conservo a primeira e inverto a segunda. Mas, professora, cadê o denominador do 4? Tá aqui, ó, é 1. É porque a gente suprime esse valor. Todo número natural, ele está escrito sobre 1. A gente consegue representá-lo em forma de fração. Então, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. 4 sobre 2, nós vamos ter 2. Na divisão de fração, você tem que tomar esse cuidado, né? Conserva a primeira fração e depois multiplica a segunda invertido. O que é denominador vira numerador, né? E o contrário. Esses são os procedimentos para você operar com frações. Então, atenção aos detalhes, atenção aos denominadores, quando nós temos uma soma ou subtração de frações. O conceito de razão e proporção é um conceito importante para a gente conseguir definir, por exemplo, a nossa regra de 3. Né? Eu ouço muito falar que, resolve por regra de 3 que dá certo. Nem sempre. Para a gente resolver por regra de 3, a gente precisa analisar aqui as grandezas ali envolvidas. E essas grandezas, elas têm que ser proporcionais. Então, para a gente entender o que é uma grandeza proporcional, a gente precisa saber primeiro o que é uma razão. Acompanhe no quadro. Uma razão é quando queremos comparar unidades entre si. Por exemplo, eu quero comparar a razão entre o número de meninas e a quantidade de alunos. Como que eu faço isso? Eu tenho que o número de meninas de uma determinada sala é 20. E o número total de alunos meus, ele é 50. Como que eu faço essa razão, então? Eu estou comparando número de meninas por quantidade total de alunos. Atenção em o que você está comparando. Então, no numerador, nós vamos ter 20, porque eu estou comparando o número de meninas com o meu total, que é 50. Então, nós temos essa representação. A gente utiliza a representação de fração, só que a gente lê dessa forma. 20 está para 50. Então, essa é uma razão. Eu estou comparando grandezas. E aí, a gente fala que é uma proporção, né? Nós vamos ter razões proporcionais quando a igualdade entre essas duas é uma igualdade entre essas duas razões. Vamos supor que a gente tenha a razão A está para B igual a C está para D. Se a gente tem, né, essa igualdade, como que eu garanto que é uma proporção? Isso só vai acontecer se a gente conseguir fazer a multiplicação dos extremos, ou seja, o numerador da primeira razão com o denominador da segunda, sendo igual à multiplicação dos meios, ou seja, numerador da segunda vezes o denominador da primeira. Então, para ser uma razão proporcional, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Se não for, não é uma proporção. Aí a gente lembra, o que é essa ideia? Não confunda essa operação com a operação de multiplicação. Aqui nós temos uma igualdade entre razões. Se eu tenho uma igualdade entre razões, a gente faz o que nós chamamos, né, popularmente conhecido como multiplica cruzado. A gente multiplica numerador com denominador igual a denominador com numerador com o outro denominador. Então, a gente multiplica cruzado. Veja que aqui eu tenho uma equação. Quando nós vamos resolver uma soma de frações com denominadores diferentes, a gente não tem essa ideia. A gente utiliza o método, mas a gente não tem essa igualdade. Então, cuidado. E outra coisa também para você ter cuidado.
Quando a gente está multiplicando frações, a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui não, você tem uma igualdade de razões. E para ser proporcional, essa propriedade tem que ser aplicada. Ou ainda a gente tem um outro método para encontrar, né, para verificar se é ou não proporcional. Acompanhe no quadro. As razões, elas são proporcionais quando, se você dividir 3 está para 10, assim como 12 está para 40, se você fizer essa divisão, você vai encontrar 0,3. Ou também nós podemos utilizar a nossa propriedade, que a gente sabe. Se A está para B, assim como C está para D, o que acontece? Se eu multiplico cruzado, tem que dar o mesmo resultado. Então, 3 está para 10, assim como 12 está para 40. Multiplica os extremos. 3 vezes 40, 120. Multiplica os meios. 10 vezes 12, 120. Então, eu tenho aqui uma razão proporcional. Essas são as duas formas de você resolver. No outro caso, nós temos 9/8 e 27/24. Se a gente divide 9 por 8 e 27 por 24, nós vamos ter 1,125. Se a gente utilizasse essa mesma ideia, que é uma condição para algo ser proporcional, nós chegaríamos também a uma igualdade. Então, a multiplicação entre os meus extremos vai ser igual entre os meus meios. Essa ideia a gente utiliza ela muito. Para quê? Para a regra de 3. Essa que é a ideia que nós utilizamos para a regra de 3. E a regra de 3, ela foi, criada justamente para a gente trabalhar com grandezas proporcionais. Então, não é em tudo que a gente aplica a regra de 3. Por mais que a gente queira, não podemos. A gente só aplica a regra de 3 quando a gente tem grandezas proporcionais. E como que a gente faz isso? Acompanhe. Havendo duas razões proporcionais, se 3 valores forem conhecidos, a gente pode descobrir o quarto aplicando operações. Por exemplo, eu sei que x está para 7, assim como 6 está para 21. E eu sei que essas grandezas, elas são proporcionais. Se elas são proporcionais, o produto dos extremos, ou seja, 21x, é igual ao produto dos meios. 7 vezes 6, que é igual a 42. E aqui a gente tem o que nós chamamos de uma equação. O que é uma equação? Vamos relembrar. Uma equação é quando eu tenho um valor desconhecido, aqui no caso ele é representado pela letra x, e uma igualdade. E eu quero descobrir qual que é o valor que quando eu substituo nessa letra x aqui, eu tenho 42. Para isso a gente utiliza um procedimento que é o famoso passa para lá. Só que cuidado com esse famoso passa para lá. Aqui nós temos o primeiro membro e o segundo membro da minha fração. Então, o método do passa para o outro lado da igualdade, esse 21 a gente tem que isolar o x, a gente tem que deixar ele sozinho. Então, esse 21, o que a gente faz? A gente passa para o outro lado da igualdade, mas a gente passa para o outro lado da igualdade com a operação contrária. Então, o 21, ele está multiplicando o x. Então, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que o x é igual a 42 sobre 21, ou seja, x igual a 2. Então, quando eu multiplico 2 por 21, eu tenho aquela igualdade. Cuidado com o método de resolver uma equação. Naquele caso, a gente tinha uma equação do primeiro grau, porque o meu x está elevado apenas a 1. E quando a gente fala, isolar o x, tá bom, vamos isolar o x. E aí eu vou passar os números para o outro lado. Mas eu passo com a operação e não com o sinal. Porque senão, se fosse o sinal, ali a gente não ia passar por dividindo por 21, e sim por menos 21, o que está errado. Então, pode passar para o outro lado? Pode, que é o método mais usual, Matematicamente tem todo um rigor por trás. Mas quando a gente fala passa para o outro lado, operação é contrária. Atenção quando a gente for resolver problemas que envolvem regra de 3, porque a gente sempre vai cair numa equação. E para resolver essa equação, a gente tem que tomar esse cuidado. O conceito de porcentagem, Esse conceito, ele está aí no nosso dia a dia. Talvez seja um dos conceitos matemáticos que a gente mais percebe no nosso dia a dia. A gente vai no supermercado, promoção de tal
produto. O ruim é quando a gente vai na farmácia, né? Ah, tal produto teve um aumento de tantos por cento. Então, assim, tem lá suas vantagens e também tem as suas desvantagens. Quando a gente quer uma promoção, um desconto, isso é muito bom. E como que a gente faz esse cálculo? Quando a gente trabalha com porcentagem, a gente está trabalhando com uma razão, com uma fração centesimal. Ou seja, o denominador da minha fração, ele é 100. Essa que é a ideia. Tem uma forma só de resolver porcentagem? Não. Tem várias formas, cada um resolve a porcentagem, né, da maneira que lhe convir. Eu vou apresentar algumas formas. Se você aí tem outra forma de resolver e não fere nenhuma das regras, ou seja, não fere a ideia de proporcionalidade, quando você vai resolver uma regra de 3 que envolve porcentagem, você não vai me dividir por 0. Então, se você tem um método para resolver que não atrase não acabe com nenhuma regra matemática, pode usar, não tem problema. O importante, né, é que você não fira essas regras matemáticas e chegue a um resultado. E entenda o que você está fazendo, entenda o procedimento. Então, como que a gente pode representar uma porcentagem? Acompanhe no quadro. Ela indica uma razão ou uma divisão por 100, como eu já disse, e o símbolo para a gente identificar uma fração é esse famoso aqui, né, o que é o nosso porcento. E ele é um número percentual, ele indica que a gente tem ali um número percentual. Em livros didáticos, você também pode encontrar como percentagem e não porcentagem, é algo comum também. Por exemplo, eu quero saber 50%, como que eu posso representá-lo em uma divisão centesimal? Esse porcento aqui me indica que eu vou 50%. Então, eu posso reescrever 50% como sendo 50 sobre 100. E ainda eu posso simplificar. Isso aqui é o mesmo que 0,5. Então, eu posso escrever tanto na forma fracionária quanto na forma decimal. Você escolhe como faz essa escrita. Por que é importante essa escrita? Para a gente calcular a porcentagem. Por exemplo, vamos determinar 1% de 50. Nós sabemos que 1% é 1 sobre 100. Esse de, na matemática, ele quer dizer vezes. Então, eu tenho 1 sobre 100 vezes 50. Eu tenho aqui uma multiplicação com frações. 1 vezes 50, 50. 100 vezes 1, 100. 50 dividido por 100, nós vamos ter como meio, ou seja, 0,5. Ah, professora, mas eu resolvi dividir isso aqui primeiro. Tem problema? Não, você vai fazer aqui 50, 1 sobre 100 é o mesmo que 0,01. E aí você vai multiplicar por 50 e você vai encontrar esse resultado. Então, se você prefere trabalhar com fração, beleza. Mas se você prefere trabalhar com decimal, também pode. Nós vamos chegar no mesmo resultado. 20% de 350. Nós temos que 20% é 20 sobre 100 vezes 350. E aí eu faço a minha multiplicação. 20 vezes 350, aqui está sobre 1, 100 vezes 1. 20 vezes 350, 7.000. 100 vezes 1, 100. Fazendo a divisão, nós vamos ter como sendo 70. Então, o cálculo de porcentagem envolve, na realidade, uma multiplicação depois, né? Você vai calcular a porcentagem de alguma coisa, né? A gente não vai ter porcentagem sozinha. A gente sempre calcula a porcentagem de alguma coisa. E esse de está indicando que eu vou fazer a minha razão percentual vezes o valor que eu estou calculando ali da porcentagem. Mas no nosso dia a dia, problemas que envolvem porcentagem, eles estão muito relacionados a um acréscimo ou a um decréscimo, né, de um determinado valor. E essa é a ideia desse exemplo que eu trouxe. Acompanhe no quadro. Uma pessoa, ela vai pagar uma parcela do financiamento do carro com atraso, sendo que a multa correspondente a esse atraso, ela é de 3,75% do valor do boleto. Veja, eu tenho 3,75% do valor do boleto, do meu valor total. Nós sabemos que o valor do boleto é de R$ 335,70. E aí eu quero saber qual que é o valor que a pessoa vai desembolsar para pagar a parcela atrasada. E aí eu trouxe duas formas da gente resolver esse problema. Então eu tenho duas maneiras diferentes. Só duas, professora? Não. Você aí pode resolver de outra forma e encontrar o mesmo resultado. Então, o que é importante nesses problemas?
a leitura e a interpretação. Veja que o problema, ele me pede quanto que é o valor que vai ser pago ao final. Então, o valor pago ao final é o valor da parcela mais o juro, que é de 3,75% sobre o valor do boleto. Então, é isso que o problema está me pedindo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o problema, às vezes, poderia estar pedindo apenas quanto que vai ser a mais que ela vai pagar. Então, seria só o valor do juro. Então, cuidado. Nesse caso, eu trouxe duas formas para a gente resolver, para a gente encontrar qual que é o valor total da parcela. Acompanhe no quadro. Podemos, então, considerar que o valor total do boleto corresponde a 100% e encontrar 3,75% desse valor. E depois a gente soma, né, ao valor inicial. Por quê? Porque o valor, ao final, é o valor da multa mais o valor da minha parcela. Aqui eu resolvi por regra de 3. Você poderia calcular 3,75% de 100. Então, eu sei que 335,70 corresponde a 100% do meu valor e eu quero descobrir quanto que é 3,75% desse valor. Multiplicando o cruzado, porque eu tenho aqui grandezas proporcionais, então a gente pode usar, nós vamos ter 100x igual a 1.258,875. Passando o 100 para o outro lado com operação contrária, ou seja, dividindo, nós vamos ter 12,5875, que seria aproximadamente R$ 12,59. Então, o valor a ser pago é de R$ 335,70 mais R$ 12,59, ou seja, R$ 348,29. Qual que foi a segunda forma que eu trouxe? O boleto, a gente sabe que ele é 100%. Então, eu posso calcular a porcentagem já acrescido desses 3,75, né? Então, eu vou calcular, na realidade, não mais 100%. Eu quero saber quanto que vale 103,75. Então, eu já calculo direto o valor da parcela mais o meu juro por ter atrasado. Utilizei também regra de 3. 335,70 vezes 103,75, 100 vezes x. Então, nós vamos ter essa equação, passo 100 para o outro lado com a operação contrária, dividindo, e aqui a gente já chega no valor total, a gente não precisa somar. Então, a gente chega que x é aproximadamente R$ 348,29. Lembrando que esse x aí é o valor que eu vou pagar no total. Então, você pode ou encontrar primeiro o juro e depois somar com a parcela, ou você pode acrescentar essa porcentagem do juro na porcentagem total, 100%, e aí você encontra o valor que você vai pagar já junto com o juro. Essas são duas formas e você pode resolver aí de outra forma também. A porcentagem ela é muito utilizada não só para a gente calcular, por exemplo, problemas do tipo, eu quero descobrir quanto que é 20% de alguma coisa. Isso são problemas mais comuns. Mas a gente pode fazer o contrário também. Vamos supor que eu tive um aumento de tanto. Eu quero saber em quantos por cento corresponde esse aumento. Então, eu tenho um raciocínio contrário. E esse é o objetivo dessa situação problema, é justamente a gente analisar esse raciocínio contrário. Acompanhe no quadro. No primeiro semestre de 2014, uma empresa de telemarketing tinha um total de 950 funcionários. Já no início do segundo semestre do mesmo ano, o número de funcionários tinha atingido a quantidade de 1.450. Ele quer determinar de quantos por cento foi esse aumento. Primeiro passo quando a gente está resolvendo um problema. Quais são as informações que o meu problema me deu? O problema me deu que no primeiro semestre eu tinha 950 funcionários. No segundo semestre, eu tinha 1.450 funcionários. Qual que é a informação que a gente pode tirar dessas informações que não foram dadas? Que do segundo pro primeiro, né, houve um aumento de 500 funcionários. Do primeiro para o segundo, né, houve um aumento de 500 funcionários. Então, eu tive esse aumento. Então, com base nessa ideia, nós vamos também resolver esse problema de duas formas. Antes de resolver esse problema, eu só gostaria de lembrá-los que a porcentagem ela é calculada de 0 a 100. Então, sempre que a gente encontrar um valor a mais do que 100, isso quer dizer que eu tive um acréscimo.
Então, quando a gente calculou um determinado valor, eu encontrei um valor a mais. Se o meu problema está relacionado a aumento, é aceitável sim, porque você encontrou na realidade quanto que foi? O 100% mais o acréscimo. Então, isso pode acontecer, mas não vamos ter, né, essa ideia de 150%. Por exemplo, você fez um cálculo e você descobriu que o aumento é de 900%, que encontrou lá a porcentagem 900%. Quanto que foi o aumento? Se a minha porcentagem, o máximo é de 100%, então eu tive um aumento de 800%. Então, quando você está trabalhando com esse tipo de problema, que envolve aumento, se você acha um valor maior do que 100%, você faz a diferença e aí você encontra o aumento que aconteceu, que aquela quantidade corresponde. Nós vamos utilizar essa ideia e uma outra para resolver esse problema. Acompanhe. A primeira forma, nós vamos considerar que a quantidade de funcionários no primeiro semestre é 100% e a gente quer saber quanto que equivale 500 funcionários em relação a 950. Perceba que o aumento aqui dos funcionários, ele é proporcional. Você está trabalhando com grandezas proporcionais, então você pode aplicar a regra de 3. Eu sei que 950 é 100% e eu quero descobrir quanto que 500 pessoas equivale, qual que é a porcentagem. Multiplico o cruzado, 950 vezes x, 100 vezes 500. Nós vamos ter a equação 950x igual a 50.000. Passo 900 para o outro lado da igualdade com a operação contrária, ou seja, eu vou dividir 50.000 por 950 e vou achar que o aumento foi de aproximadamente 52,63%. E qual que é a segunda forma? A gente considera a quantidade de funcionários no primeiro 100% e depois a gente descobre qual que é o percentual do segundo semestre. Quantos por cento equivale àqueles 1.450? Então, eu tenho 950, 100%, e aí eu quero saber quanto que 1.450, quanto que é a sua porcentagem, quanto que isso equivale. Fazendo a conta, nós vamos achar que x é aproximadamente 152,63. O que isso significa? Significa que os 1.450 funcionários, eles representam 152,63. Mas o problema, ele quer saber qual que é o percentual de aumento. Então, se é o aumento, o que nós temos que fazer? 100 menos 152,63 menos 100. Então, a gente teve um aumento de aproximadamente 52,63%. Por isso que eu falo que a gente tem que tomar bastante cuidado na leitura e na interpretação do problema, porque se a gente interpreta o problema errado, a gente ia colocar ali como sendo 152,63, mas não. O meu problema, ele pede quanto que foi o aumento. Então, eu tenho que diminuir essa porcentagem que eu encontrei de 100. Essas são as duas formas que você pode resolver esse problema. O objetivo dessa atividade é que você calcule, né, a porcentagem quando nós temos um problema envolvendo aumento e um problema envolvendo desconto, né, as nossas promoções. Acompanhe no quadro qual que é a proposta. Uma loja, ela vende uma máquina de lavar roupas por R$750 e eu quero saber, se ela fizer um aumento de 6%, quanto que eu vou pagar nessa máquina? E se tiver uma liquidação e eu tiver um desconto de 20%, quanto que eu vou pagar nessa máquina? Então, eu vou dar um tempinho para você pensar a respeito de qual procedimento você pode utilizar para resolver essa questão. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar, que daqui a pouquinho eu retorno para a gente resolver essa atividade.
Antes de responder a nossa atividade, eu tenho uma dúvida, que é relacionada à regra de 3. Vamos lá. Eu utilizo a regra de 3 quando eu tenho duas razões proporcionais. Como que eu sei que uma razão ela é proporcional? Quando eu multiplico os meios, né, os extremos pelos meios. E aí eu tenho 3 valores, eu tenho 4 valores e eu conheço 3. Eu quero encontrar o quarto valor. Que operações básicas que a gente utiliza? Vamos ao quadro para eu dar um exemplo. Acompanhe. Vamos supor que eu tenha x está para 10, assim como 3 está para 5. Vamos supor que eu tenha essa razão proporcional. Então, eu quero descobrir qual é o valor de x. Como eu sei que é proporcional, então eu posso aplicar a minha regra a minha ideia. Quando que duas razões são proporcionais? Quando o produto dos extremos, 5 vezes x, for igual ao produto dos meios, 3 vezes 10. Como que eu vou encontrar esse valor de x? Utilizando as operações. Que operações? Para resolver a equação. E aí você vai precisar relembrar como que a gente resolve uma equação. Primeiro a gente faz a multiplicação. 5 vezes 5, 5 vezes x, 5x. 3 vezes 10, 30. Então aqui eu utilizei a operação de multiplicação e a operação de multiplicação. Eu quero descobrir qual que é o valor que quando eu multiplico por 5, eu tenho o resultado 30. Então a gente vai isolar o x. Como que a gente isola o x? Nós vamos passar o 5 para o outro lado, só que com a operação contrária. E aí você tem que lembrar, a operação contrária da soma é a subtração. E a operação contrária da multiplicação é a divisão. Então, se o 5 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado, dividindo. 30 dividido por 5 é 6. Então, quando a gente fala em operações básicas, nós queremos saber, né, nós vamos utilizar soma, produto, soma, multiplicação, divisão, equação. Essas são as operações. E a gente utiliza a ideia, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Essa é a ideia por trás de uma regra de 3. Eu estou comparando duas grandezas, eu conheço o valor de 3 dessas grandezas, mas uma eu não conheço. Então, eu aplico essa ideia de proporcional. Se a dúvida ainda não estiver sanada, manda de novo que no final da aula eu respondo. Então, vamos à correção da nossa atividade. Acompanhe. O aumento é de 6%, então eu vou calcular 6% de 750. Isso é 6 sobre 100 vezes 750, que dá R$ 45 de aumento, né? Dando assim R$ 795. Parabéns aos polos que responderam, é isso mesmo, né? O valor do aumento, o valor que eu vou pagar agora na minha máquina é de R$ 795. Já se eu tive um desconto de 20%. 20% de 750 corresponde a R$ 150. Então, o que vai acontecer? Eu vou subtrair esse valor do meu 750. Ou seja, eu irei pagar R$ 600, né? Que é o valor que a gente gosta de pagar. Então, os R$ 600, gente, esse desconto de 20%, ele é sobre o valor sem o aumento, tá bom? Se fosse com o aumento, aí a gente iria fazer outra conta. No problema, está explícito, né, que é sobre o valor da máquina sem esse aumento. E um polo mandou que se fosse sobre o valor do item A, seria outro valor, e é isso mesmo. Se eu calculo depois do meu aumento, eu tenho um valor diferente quando seria sem esse aumento. Então, parabéns para aqueles que resolveram a atividade. Um outro conceito muito importante na matemática é a ideia de potenciação. A ideia de potenciação, ela é uma forma da gente reduzir uma multiplicação muito grande em algo menor. E quando a gente fala em potenciação, cuidado. Cuidado com a ideia de potenciação. Eu sei que dá uma vontade muito grande da gente fazer uma coisa que não pode, que já eu vou falar o que você não pode fazer. Então, cuidado, porque para a gente errar e na primeira alternativa ter o nosso erro é muito fácil. Então, atente-se à ideia de fração, ao conceito de fração. Acompanhe no quadro. Se eu tenho, por exemplo, essa multiplicação de 3
né? 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes esse 3 meu está sendo multiplicado? Ele está sendo multiplicado 8 vezes por ele mesmo. E para a gente não ficar escrevendo, já pensou? Se eu tenho aí 3 vezes 3 1000 vezes, eu vou escrever 3 vezes 3, nossa aula vai acabar. E eu nunca vou acabar de escrever esse 3 vezes 3. A gente utiliza uma notação diferente. A gente utiliza a notação de potenciação, ou seja, 3 elevado a 8. Esse é o resultado. E 3 elevado a 8 é o mesmo que 6.561. E aí nós temos o que nós denominamos de potência. Essa é a representação para uma potência. E o que isso significa? O A é o que nós chamamos de base. O N é o meu expoente. E esse expoente, ele indica quantas vezes eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. O N, então, eu tenho lá 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, a minha base é 2 e o meu expoente é 2. 2 elevado ao quadrado, não vai ser um bom exemplo, não. 2 elevado ao cubo. Minha base é 2 e meu expoente é 3. O que meu expoente diz? Que eu vou multiplicar a base. 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou multiplicar a base por ela mesma 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 2 elevado ao cubo é 8. Qual que é o erro comum da gente fazer? Que eu também fazia pra caramba na época da escola. Multiplicava a base pelo expoente. 2 vezes 3, 6. Não pode. O expoente, ele me diz que eu vou multiplicar aquela base por ela mesma N vezes. E não a gente multiplicar a base pelo expoente, porque não pode. Eu sei que dá vontade, mas é errado matematicamente. E como que a gente lê as potenciações? Acompanhe no quadro alguns exemplos. Então, eu tenho 2 ao quadrado, a gente dê 2 elevado ao quadrado, faltou um O ali, por favor, coloquem aí. 2 ao cubo, a gente lê 2 elevado ao cubo, e 2 à quarta, a gente lê 2 elevado à quarta potência, ou como eu falei no início, né? 2 ao cubo, 2 à quarta, mas o correto é elevado, só que a gente acaba suprimindo essa ideia de elevado. E como que eu calculo a potência? Quando a gente está calculando potência, a gente tem que tomar muito cuidado com a base. Então, eu olho para a base da minha potência. É positiva. Beleza, o resultado vai ser positivo. Veja que aqui eu tenho uma base com número fracionário. Se eu tenho uma base com número fracionário, a ideia é a mesma. O 2, ele está me indicando quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, eu vou multiplicar 2 quartos por 2 quartos, duas vezes. E aí, eu utilizo multiplicação de fração. 2 vezes 2 e 4 vezes 4. Fazendo a multiplicação, nós vamos ter 4/16avos e simplificando, nós temos 1/4. E aí, quando a minha base ela é negativa, a gente tem que olhar pro expoente. Se o meu expoente ele é par, então o resultado vai ser positivo. Por quê? E aí a gente vai tocar num outro assunto que é bem chato na matemática, que é o nosso jogo de sinal. Quando eu tenho uma multiplicação, se eu tenho sinais iguais, ou seja, menos com menos, eu vou ter um valor positivo. 4 vezes 4, 16. Agora, quando a minha base, o meu expoente, ele é ímpar, o que acontece? Nós vamos ter menos 4 elevado ao cubo. Vai ser menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Então, eu tenho aqui menos com menos, mais com menos, menos. E 4 ao cubo é 64. Atenção para esse quadradinho meu aqui, ó. O número n, se eu tenho uma potência e n é par, estar entre parênteses e estar fora do parênteses é diferente. Por exemplo, eu tenho menos 5 ao quadrado, vai ser diferente de menos 5 ao quadrado. Por quê? Aqui, quem está elevado ao quadrado é o 5 e não o menos. Então, eu vou ter menos 5 vezes 5. Eu vou ter menos 25. Aqui no parênteses, quem está elevado ao quadrado é tudo que está dentro do parênteses. Inclusive, o sinal negativo. Então, menos 5 ao quadrado, nós vamos ter aqui diferente de 25. Aqui é o diferente, não o jogo da velha. Então, quando a gente tem essa ideia, né, de potência negativa, meu expoente par vai ser positivo. Quando está entre parênteses. Quando não está entre parênteses, não vai ser positivo. Se eu tenho uma base negativa e expoente ímpar, a
aí o meu resultado vai ser negativo, independente se está entre parênteses ou não. Então, atenção ao parênteses, tá? Porque ele vai fazer a diferença no resultado da sua potenciação. E quando a gente fala em potência, a gente tem algumas propriedades que nos são úteis. Acompanhe no quadro. Se eu tenho um expoente mn qualquer, se eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, ou seja, o A é igual, eu posso somar os expoentes. Por exemplo, 2/3 vezes 2/5. Base igual, multiplicação. Conservo a base e somo os expoentes. 3 mais 5, 8. Eu também posso fazer um processo análogo quando eu tenho a divisão. Se eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, eu vou fazer aqui o contrário, ó. Se eu tenho 2 elevado a 8 menos 5, eu posso reescrevê-lo como sendo 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 5. Se eu tivesse isso, eu poderia reescrever assim. Se eu tenho essa forma, eu reescrevo do outro jeito, né? O igual ali, ele me indica justamente que eu posso fazer essas operações. Se eu tenho a elevado a m vezes n, isso daqui é a vezes m, a elevado a m vezes n. Outra coisa que você tem que ter cuidado é o parênteses. Isso daqui é diferente disso daqui. Aqui o m está elevado a n, então você tem que resolver essa potenciação e o a está elevado ao resultado dessa potenciação. Isso é totalmente diferente daqui. Quem está elevado, o m, ele está multiplicando o n. Então, você vai ter a elevado ao resultado dessa multiplicação. Quando eu tenho um expoente negativo, eu posso torná-lo positivo quando eu inverto a minha potência. Então, se minha potência está no numerador, se eu passar ela para o denominador, eu vou ter um expoente positivo. Quando eu tenho uma raiz enésima de a elevado a m, eu posso transformá-la em um expoente fracionário. Então, se eu tenho raiz cúbica de 2 elevado à quarta, isso é o mesmo que 2 elevado a quarto terços. Então, eu reescrevi em forma de fração. E, por fim, a elevado a zero é igual a 1. Sempre? Não. Quando a é zero, não é igual a 1. 0 elevado a zero é uma indeterminação na matemática. A gente não sabe qual que é a resposta, mas todo número elevado a zero, com exceção do próprio zero, é igual a 1. 1 milhão elevado a zero, 1. Então, 2 elevado a zero, 1. 1 elevado a zero, 1. 0 elevado a zero, não sabemos, porque é uma indeterminação. E quando a gente fala do conceito de potenciação, a gente pode relacioná-lo à ideia de notação científica. Mas o que é isso, professora? É uma forma da gente escrever um número que é muito grande ou um número que é muito pequeno em forma, né, de uma potência. Só que agora a nossa potência ela vai ter uma base 10. Eu vou multiplicar o número vezes uma potência na base 10. Acompanhe no quadro. A notação, como eu disse, é uma representação numérica para valores que são escritos em potências de 10. Mas que tipo de representação é essa? É qualquer tipo de representação? Não. Para fazer essa representação, os números eles são dados dessa forma. A vezes 10 elevado a m, em que A é um número real maior ou igual. O A ele é menor ou igual a 1 menor ou igual a menor do que 10. Então, eu tenho que reescrever, né, o meu número. O meu A ele tem que estar entre 1 e 10, não podendo ser o 10. Como que eu reescrevo? Por exemplo, eu tenho aqui 123 milhões. Eu posso reescrevê-lo como sendo 1,23, 10 à oitava. Como que a gente pode fazer isso? Veja que a vírgula, ela está aqui, ó. Eu vou andar com a vírgula 8 casas. Quando eu ando 8 casas, eu vou ter 1,23. E 0,000005, eu posso reescrever como sendo 5 elevado a 10 a menos 7. Então, a notação científica, ela pode nos auxiliar para resolver problemas, para, né, encurtar, reescrever números que são muito grandes ou números que são muito pequenos. Ou tem uma quantidade de zero muito grande à direita ou uma quantidade de zero muito grande à esquerda. Então, aí a gente pode utilizar, reescrever essa notação, esse número, utilizando a notação científica. Lembrando que eu vou ter um número vezes a potência de 10. E esse número ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10.
a ideia de equação exponencial, né, ela está relacionada a uma ideia mais geral. Equação exponencial é um tipo de equação. E como que eu sei que eu tenho uma equação? Acompanhe no quadro. Uma equação é uma sentença matemática na qual eu tenho uma ou mais letras que indicam valores desconhecidos. A gente chama muito de x, de y, né? Que a gente denomina de incógnita. Eu tenho um sinal de igualdade e a expressão à esquerda a gente chama de primeiro membro e a expressão à direita a gente chama de segundo membro. Ou um lado e o outro lado da igualdade, que é o mais comum da gente fazer. E né, a equação mais comum, antes da gente falar da equação exponencial, que a gente trabalha bastante, olha, pode ser uma equação do primeiro grau. Por que é do primeiro grau? Porque o meu x aqui, que é a minha incógnita, ele está elevado a 1, que é a maioria das equações que a gente chega quando a gente está trabalhando com regra de 3. Então, quando a gente utiliza a regra de 3, a gente chega numa equação dessa forma e aí a gente tem que utilizar as operações necessárias para resolver essa equação. A equação exponencial, a diferença dela é que a minha incógnita, ela está no expoente. E a base é real, positiva e diferente de 1. Então, como que eu sei? 2 elevado a x. A minha base é um número real e o x, que é a minha incógnita, ele está no expoente. É uma potência, só que o meu expoente, ele é um valor desconhecido. A ideia para resolver essa equação é a mesma ideia do outro. Eu tenho que descobrir qual que é o valor de x, em que eu vou multiplicar, quantas vezes eu vou multiplicar o meu 2 para que tenha 8. Aqui, eu tenho que descobrir quantas vezes eu tenho que multiplicar o meu 3 para que eu tenha 27. Aqui, nesse caso, é um outro tipo de equação que eu tenho uma soma, e esse tipo aí de equação a gente não vai aprender a resolver, não. Como que a gente resolve uma equação exponencial? Para resolver uma equação exponencial, a gente tem que utilizar essa ideia, né? Essa igualdade. Se eu tenho duas potências de mesma base elevado a expoentes, isso aqui só vai ser igual se os expoentes forem iguais. Então, essa que é a ideia que a gente utiliza para resolver uma equação exponencial. Por exemplo, 2 elevado a x é igual a 128. Então, eu quero descobrir quantas vezes eu vou multiplicar o meu 2 por ele mesmo, que dê 128. Qual que é o processo? Você tem que escrever 128 na base 2. Para fazer isso, a gente pode fatorar. O que é fatorar, professora? Nós vamos dividir o 128 sucessivamente até chegar em 1. A gente começa pelo primeiro número primo, que é 2. Então, eu tenho 128 dividido por 2, 64. 64 ainda é divisível por 2? Sim. 64 dividido por 2, 32. Ainda é divisível? Sim. 32 dividido por 2, 16. 16 ainda é por 2, 8. 2, 4. 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Então, eu posso escrever 128 como sendo 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 7. Isso só vai ser igual se x for igual a 7. Então, a gente utiliza aquela outra ideia. O 243, você pode fazer o procedimento, é a mesma ideia, só que a gente vai colocar o 243 na base 3. Então, você vai dividir não por 2, começar por 2, e sim por 3, sucessivamente, até que você chegue no resultado 1. 243, quando eu faço essa divisão, nós vamos ter 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 5. Então, eu tenho que 243 é o mesmo que 3 elevado à quinta potência. Isso só vai ser igual se, e somente se, né, aqui falta também, x for igual a 5. Então, o resultado da minha equação exponencial, ele é igual a 5. A ideia de resolver uma equação, ela é igual para todo mundo, né? Eu tenho que descobrir o valor da minha incógnita. Agora, um método para resolver, e a gente utiliza diferentes artifícios. Com isso, a gente resolve uma equação exponencial, utilizando essa ideia. Eu coloco o número que está no meu segundo membro na mesma base que o número do primeiro membro, e aí eu faço a comparação. Se eu tenho uma igualdade de potências de mesma base, o expoente ele tem que ser igual.
O logaritmo é um conceito matemático que revolucionou, né, quando ele foi descoberto. Quando se descobriu a ideia de logaritmo, se utilizava muito as chamadas tábuas de logaritmo, onde você tinha lá o logaritmo de vários valores. Hoje em dia a gente não utiliza mais isso não. A gente utiliza a nossa calculadora. Ela facilita muito a nossa vida. Só que para utilizar a calculadora, nós temos que, né, fazer algumas mudanças muitas vezes. Então, para isso a gente precisa entender o que é um logaritmo. Acompanhe no quadro. Um logaritmo, eu vou defini-lo quando A é maior que zero, o B também tem que ser maior que zero, por favor, corrija. E o A é diferente de 1. O logaritmo de B na base A é igual a C, se e somente se A elevado a C for igual a B. Ou seja, o log, que a gente representa dessa forma, na base A de B é igual a C, se a minha base elevado ao meu valor do logaritmo for igual ao meu logaritmando. Eu já até adiantei qual que é o nome de cada um. Aqui é a minha base, aqui é o meu logaritmando, então aqui é o meu logaritmo. Então, se eu tenho base elevado ao logaritmo, tem que ser igual ao meu logaritmando. Por exemplo, determinar o logaritmo de log na base 3 de 81. Isso aqui é igual a x. Então, eu sei que a minha base elevada ao meu logaritmo, 3 elevado a x, tem que ser igual ao meu logaritmando, 81. 81, aqui a gente chega em quê? Em uma equação exponencial. Para resolver uma equação exponencial, o que nós fazemos? Colocamos o 81 na base 3. 81 na base 3 é 3 elevado a 4. Por quê? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Isso só vai ser igual se x for igual a 4. Então, eu tenho que o meu logaritmo na base 3 de 81 é igual a 4. E quanto que é o logaritmo na base 13 de 1? Sempre que você tiver o logaritmando como 1, o seu logaritmo vai ser igual a 0. Por quê? Nós temos que 13 elevado a x é igual a 1. Quando que isso vai acontecer? Quando 13 for elevado a 0. Por quê? Todo número elevado a 0, com exceção do 0, é igual a 1. Então, meu x é igual a 0. Nós temos log na base 10 de 120, igual a x. Nós teríamos 10 elevado a x igual a 120. Nós temos que colocar o 120 em base 10. Tem jeito? Não. Porque o 120, ó, vamos fazer lá, vamos dividir por 10. 120 dividido por 10, 12. Eu não tenho como mais dividir por 10. E aí, professora, como é que a gente vai resolver isso? Nós vamos usar lá a tábua de logaritmo? Não, a gente vai usar a calculadora, mas já eu vou contar para você como é que a gente vai fazer isso. Então, quando a gente consegue colocar o meu logaritmando na base correspondente do logaritmo, a gente chega numa equação exponencial. Mas nem sempre isso é possível, como eu mostrei ali, log na base 10 de 120. E aí a gente utiliza outros recursos. Mas antes de eu mostrar para você como é que a gente vai fazer isso, nós temos um tipo especial de logaritmo. Quando a minha base ela assume um determinado valor em especial, a gente chama de ln. E qual que é o valor que essa base deve assumir? Acompanhe no quadro. Ela deve assumir a base deve ser o número de Euler, que é o e. Provavelmente você já viu bastante esse número de Euler, né? A gente tem muito e elevado a x, que pode ser uma função, por exemplo, ou uma equação. Esse e é o que nós denominamos de número de Euler. E aí, quando eu tenho, então, o log na base e de a, eu posso escrevê-lo dessa forma. ln de a. Então, se você viu lá no problema, tem o ln de a. O que isso significa? Que é um logaritmo, só que a base dele é e. E quando a gente fala de logaritmo, nós temos algumas propriedades, né, que não são importantes. Como eu falei, nós calculamos lá log na base 13 de 1. O que eu falei? É igual a 0. Então, se eu tenho meu logaritmando igual a 1, não importa a base, o resultado vai ser 0. Se eu tenho a minha base igual ao meu logaritmando, o resultado vai ser 1. Se eu tenho uma multiplicação dentro do meu logaritmando, eu posso separar isso como uma soma. Então, eu posso reescrever como log na base a de x mais log na base a de y.
Veja, perceba que a minha multiplicação, ela está no logaritmando. Eu não tenho uma multiplicação ali de logaritmo. Se eu tenho uma divisão no logaritmando, eu posso substituir por log de A na base A de x menos log de A log na base A de y. Aqui essa propriedade ela é bastante utilizada quando a gente quer resolver alguns problemas. Se eu tenho log na base A de x elevado a r, é o mesmo que r vezes o logaritmo na base A de x. E se eu tenho a elevado a um logaritmo de mesma base, o resultado é x. Essa também a gente usa muito. Ela nos ajuda muito a resolver alguns problemas. E por fim, essa daqui que ela na realidade é decorrência dessa. Log na base A de A elevado a x é x. Por quê? Isso daqui é log na base A de A, isso aqui é vezes x, utilizando essa propriedade aqui, ó. Log na base A de A, ou seja, quando a base é igual, isso daqui é igual a 1. Então, eu vou ter x vezes 1, ou seja, x. Essa propriedade 7, na realidade, é em decorrência da outra propriedade. Além disso, nós temos a mudança de base. E a mudança de base é uma propriedade que a gente vai utilizar bastante. Principalmente quando a gente quer transformar um logaritmo de uma base muito estranha para a base 10, por exemplo, que é a base que tem na calculadora. Então, se eu quero transformar um logaritmo na base A para outra base, na base C, eu tenho que dividir, né, fazer uma divisão. O log na nova base do logaritmando, dividido pelo log na nova base da base. Por exemplo, log na base 5 de 6. Eu quero transformar para log na base 10. Mas, professora, tá errado, você não tem um 10 aí. Não. O log na base 10 de A, a gente costuma reescrever como log de A. A gente suprime a base 10. E é assim que você vai encontrar na calculadora. Então, escrevendo na base 10, eu vou ter log na base 10 do meu logaritmando, dividido por log na base 10 da minha base. E aí, a gente vai aprender agora como é que faz na calculadora. Então, eu tenho aí uma calculadora científica, e aí, para resolver esse tipo de problema, é só a gente clicar lá na função logaritmo. Acompanhe aqui comigo na minha calculadora. Nós vamos encontrar logaritmo de 120, que é aquele logaritmo que a gente não conseguiu resolver à mão. Então, aqui está a minha tecla de log, eu aperto aqui, log de 120. Esse é o resultado. Lembrando que o logaritmo aqui, ele está na base 10. Se a gente quisesse calcular, por exemplo, o ln de outro número, que é o nosso próximo exemplo. Lembrando que o ln é o logaritmo, só que na base e. Então, eu vou usar esse aqui, ó, ln. ln de 7, por exemplo. Eu tenho esse valor. Quando a gente tem determinados problemas, a gente costuma realizar a mudança de base para problema, para a base, ou a base é 10, ou a base E, justamente porque tem na calculadora e fica mais fácil para a gente resolver. Uma das aplicações do logaritmo é em resolver problemas da matemática financeira. Principalmente problemas que envolvem a gente descobrir quanto tempo que o meu dinheiro ficou aplicado ou quanto tempo que eu preciso para ter um determinado montante. Porque quando a gente substitui na fórmula de juro composto, por exemplo, nós vamos chegar numa equação exponencial. E para resolver essa equação exponencial, a gente utiliza a ideia de logaritmo. Vamos ver como que a gente faz isso. Acompanhe. Eu tenho o seguinte problema. Imagine que o empresário fez um investimento em uma instituição financeira de R$ 1.500, a uma taxa de 12% de juros anuais. E ao final do período ele retirou R$ 2.961. Sabendo que a expressão que representa o investimento é dada por essa expressão, né, que é a fórmula do juro composto, sendo que M é o valor retirado no final, é o que nós chamamos de montante, C é o valor que eu investi, ou seja, o meu capital, e I é a minha taxa de juros, que é uma fração. Ali no caso, é uma fração centesimal e não decimal, por favor, corrija. 12 por 100. Eu quero saber quantos anos que meu dinheiro ali tem que ficar investido para eu ter esse valor de 2.961. O que que nós temos? Nós temos que a fórmula do juro composto é essa. Nós temos que o meu capital que foi investido é 1.500. Nós temos que o montante
ou seja, o valor que ele retirou lá no final é de 2.961 e eu tenho que minha taxa é 12%. Só que a gente não trabalha com a porcentagem, a gente tem que reescrevê-la em um número decimal. Então, eu vou, 12% é o mesmo que 12 sobre 100, ou seja, 12 dividido por 100, que é o mesmo que 0,12. Com essas informações, nós vamos substituir na nossa fórmula. Então, eu tenho montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. O montante a gente tem como sendo 2.961, o capital 1.500, que multiplica 1 mais 0,12 elevado a t. O que nós temos aqui? Nós temos uma equação, e é uma equação o quê? Exponencial. Por quê? A minha incógnita aqui no caso é t, então ela está no expoente. O que nós temos que fazer? Nós temos que isolar esse t. A gente tem que ter um jeito, né? A gente vai aplicar várias operações matemáticas de tal forma que esse t, ele fique sozinho e a gente encontre qual que é o valor de t que satisfaça essa igualdade. Primeiro passo, esse 1.500, ele está multiplicando aqui. Então, eu posso passar ele para o outro lado da igualdade com a operação contrária. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Somo 1 mais 0,12, nós vamos ter 1,12 elevado a t. Realizando a divisão ali de 2.961 por 1.500, nós vamos ter 1,94 igual a 1,12t. E aí complicou, né? Porque a gente tem aqui uma equação exponencial, cuja base é um número decimal. Aqui a gente tem também um número decimal. Como que a gente resolve isso? Né? Não tem como a gente resolver com fatorando. E aí? E aí que vem a aplicação do logaritmo. A gente aplica o logaritmo na base aqui do número. Por que a gente aplica logaritmo? A gente aplica, na realidade, em ambos os membros. Nós vamos ter log de 1,12, na base 1,12 de 1,974. Isso é igual a log de 1,12 na base 1,12 de 1,12 elevado a t. E pela propriedade, a gente tem que isso daqui é igual a t. Consegui isolar o meu t, consegui deixar ele sozinho. Bastou eu aplicar o logaritmo. Só que aqui a gente aplicou log de 1,12 na base 1,12. Tem na calculadora esse logaritmo? Não tem. E aí a gente vai ter que fazer mudança de base. E aí a gente muda para a base 10, que na calculadora tem. Como que a gente faz mudança de base? É o logaritmo na nova base do meu logaritmando dividido pelo logaritmo na nova base da minha base. Fazendo esse logaritmo na calculadora, nós vamos encontrar o resultado aproximado de 6. Ah, professora, mas eu poderia utilizar outra base? Sim. Veja só aqui na calculadora. A gente não tem a base E? Então, a gente poderia, ao invés de transformar a base 1,12 na base 10, a gente poderia transformar na base E. Então, a gente resolveria da mesma forma. Logaritmo, nesse caso, ln, do meu logaritmando, dividido pelo ln da minha antiga base. Nós vamos ter aproximadamente 6. Então, se você escolhe, se você quer transformar para a base E ou se você quer transformar para a base 10, é a sua escolha, né? Tem gente que gosta de trabalhar com a base E, tem gente que gosta de trabalhar com a base 10. E aí você decide. O importante é que você transforme para uma base que a calculadora faz, porque fazer aquilo ali à mão só com o auxílio das tábuas de logaritmo, e a gente não utiliza mais isso. Então, sempre que você tiver um logaritmo numa base, né, decimal ou uma base desconhecida, transforma para outra base, que é mais comum, que fica mais fácil para a gente resolver esses problemas. A proposta dessa atividade é a gente aplicar, né, o conceito de logaritmo para resolver um problema. Essas aplicações de logaritmo, elas estão mais relacionadas a resolver problemas da financeira, e a gente também tem aplicação de logaritmo para calcular pH de água, para calcular também escala Richter, que é aquela escala que mede lá a magnitude de um terremoto. Mas no nosso contexto aqui, é mais palpável a gente aplicar o logaritmo para resolver esse tipo de problema. Acompanhe no quadro atividade. Em quanto tempo um capital ele é duplicado
quando submetido a uma aplicação de juros composto com taxa de 2,2% ao mês. Lembrando que o juro composto é dado por essa forma. Observe que aqui não foi falado qual que é o valor do capital. Então, a gente pode representar o capital como sendo a incógnita C. Eu quero saber que quando foi o montante, foi duplicado. Então, o meu montante é 2C. Com essas informações, como que a gente pode encontrar o valor, o tempo, né, que eu preciso investir esse dinheiro para que eu tenha duplicado o meu capital? Eu vou dar um tempinho, se você tiver alguma dúvida, mande, que daqui a pouquinho eu retorno para a gente resolver essa atividade. Para resolver essa atividade, a gente vai utilizar as informações e aplicar a ideia de logaritmo. Acompanhe no quadro como que a gente vai resolver. Então, eu tenho que a fórmula para calcular o juro composto é dado, né? Por isso, a gente sabe que o montante é 2 vezes o capital, que a gente quer descobrir, né? E a minha taxa é de 2,2%. Isso é o mesmo que 2,2 sobre 100. Fazendo essa divisão, nós vamos ter 0,022. E aí, a gente substitui na fórmula. Eu substituindo os valores, o meu montante é 2C, o meu capital também a gente está representando por C, a minha taxa é de 0,022. Aqui, como a gente quer isolar o T, então o que nós vamos fazer com esse C? Passar para o outro lado da igualdade, só que dividindo, porque ele está multiplicando. Quando a gente faz isso, a gente pode simplificar. Ou seja, nós vamos ter o valor 2. Somando 1 mais 0,022, nós vamos ter 1,022 elevado a t. E aí a gente tem uma equação exponencial. Como que a gente vai colocar 2 na base 1,022? Não vamos. E aí a gente aplica o logaritmo. Nesse caso aqui eu apliquei o logaritmo na base 10. Por quê? Aqui eu tenho a seguinte propriedade. Eu sei que o logaritmo na base A de x elevado a r, isso é igual a r vezes logaritmo na base A de x. Então, o que eu fiz? Eu apliquei na base A, na base 10, o logaritmo em ambos os membros da igualdade. Isso é muito importante. Se você aplicou de um membro, você tem que aplicar no outro. Não pode ser só de um lado, não. E aí, log na base 10 de 2 é log na base 10 desse valor elevado a t. Utilizando essa propriedade, nós vamos ter aqui t vezes o log na base 10 de 1,022. Eu quero descobrir qual que é o valor do t. O log está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, dividindo o log de 2 por log de 1,022 na calculadora, nós vamos encontrar 31,85 meses, que é aproximadamente 2 anos, 7 meses e 26 dias. Poderia aplicar outra base? Sim, você poderia aplicar a base LN, por exemplo, porque a propriedade nos permite que a gente faça, né, essa mudança. Poderíamos ter feito igual lá no exercício da situação problema? Sim, a gente não está
ferindo nenhuma propriedade, a gente está aplicando as propriedades corretamente. Então, a forma como você vai resolver é aquela forma que você se sente mais confiável. Eu, por exemplo, a professora Daiane, quando tem esse tipo de problema, ela aplica LN, porque já é algo comum no meu dia a dia, quando a gente trabalha com muitos números matemáticos. A gente utiliza, geralmente, o log na base E. Mas se você aí preferir mudar pela base 10, não tem problema nenhum. Não, desde que você não rejeite nenhuma das propriedades, né? Você tem que aplicar corretamente as propriedades. E agora a gente vai recapitular alguns conteúdos que a gente viu na nossa aula de hoje. Acompanhe. Nós falamos a respeito de fração, que é uma representação, né? Então, nós vamos representar, nós vamos comparar um inteiro com as suas partes. A fração é importante para a gente entender a ideia de razão e proporção, onde a gente está comparando grandezas, e eu tenho que duas grandezas, elas são proporcionais, se e somente se A vezes D for igual a B vezes C. E aí a gente utiliza essa ideia para resolver uma regra de 3. Quando que eu tenho uma regra de 3? Quando eu conheço 3 valores desses 4. E aí, como eu sei que são grandezas proporcionais, eu aplico aquela ideia. E aí a gente acaba chegando numa equação do primeiro grau e eu tenho que descobrir qual que é o valor de x que satisfaz aquela igualdade. Nós falamos sobre porcentagem, como que a gente realiza esse cálculo. Lembre sempre que se eu tenho 20%, isso é o mesmo que 20 sobre 100. A potenciação, pelo amor de Deus, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 vezes 3. Por favor, o expoente ele indica quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. E depois a gente falou sobre a equação exponencial, né? Onde a gente encontra o valor do x, lembrando que a equação exponencial, o meu x ele está no expoente. E por fim nós falamos de logaritmo. E aí eu vou contar para vocês como que eu aprendi logaritmo. Aí eu aprendi calculando com a regra do coração. Então, log na base A de B é igual a x. Se somente se A elevado a x for igual a B. Foi assim que eu aprendi o cálculo de logaritmo, eu chamo de regra do coração. Esses foram os conteúdos que nós vimos na aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, mande para o seu tutor presencial, para o seu tutor à distância, né? O importante é você não ficar com dúvida. E antes de eu me despedir, eu gostaria de dar um recado. Na aula atividade, no primeiro exercício, eu cometi um erro. Eu coloquei 2.550. Por favor, desconsidere esse valor e calcule como sendo 2.500. Porque se você calcular com 2.550, você não vai achar a resposta, porque não tem resposta ali. Beleza? Então, até a nossa próxima aula.